Aí, como eu falei pra vocês, teve esse esquemão aqui do Tamir que desenrolou com não sei quantos petistas. Deixa eu abaixar aqui que essa porra tá gritando. Aliás, era melhor abaixar aqui, né? Ser burro. Aqui no Ceará, o Ciro Gomes apoiou para a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, o André Fernandes, que é bolsonarista até hoje. Parte da sigla concorda com José Dirceu que é melhor deixar o Brasil sangrar com Bolsonaro para voltar depois com a rejeição menor. Tanto que o povo não queria mais a direita já estava no poder já. Cala a boca, cara, deixa eu falar. Muito obrigado à voz pública por colocar a versão verdadeira da história na mesa. Eu coloquei no começo e desde ontem. Não colocou não, você estava mentindo. A aliança do PT com o Lula, 86% de aprovação, se dá em troco do quê? Traficar tempo de TV. Esse tipo de aliança tá errado e tá levando pra isso a merda. Falta tu falar que o governo Lula 3 é ruim também, que tirou o Brasil do mapa da fome pela segunda vez. Horroroso. Olha só. Tem sempre essa porra, né? Tirou o Brasil do mapa da fome. Os caras botam, sei lá, R$2 a mais no Bolsa Família e tira o Brasil do mapa da fome. Alguém confirma pra mim que não tem fome mais no Brasil? Não sei não, cara. Eu não sei não. A galera da favela continua bem fodida. Eu não sei se... Enfim. Mas se eu falar isso aí pra um petista, ele vai falar que não, que é mentira. Por quê? Porque ele idolatra. É o culto à pessoa. Calma aí. Aqui no Ceará, o Ciro Gomes... Comentários esdrúxulos contra o meu amigo Tamir Felipe. Fiquei puto de ver isso. Fiquei muito puto de ver essa parada. Participava do governo Collor. O Ciro é o governador do estado do Ceará. O governador do estado do Ceará, ele foi um dos caras que articulou o impeachment do Collor. Ele depois assume como ministro do Itamar Franco. É isso que acontece. Esses caras, eles estão trabalhando noite e dia, principalmente o canal do Jones Manuel. Hoje, o canal do Jones Manuel é um braço auxiliar da extrema-direita, mentindo noite e dia sobre as questões políticas, né? Ou, com todo respeito. Falou. Vocês ouviram, foi um petista falando isso, um esquerdista, né? Um cara de esquerda, de muito esquerda falando isso, não fui eu que falei, tá? Eu acho que ele tá errado. Eu acho que começa, extrema-direita, ai, a extrema-direita. Tem que fazer o fantasma da extrema-direita aqui daqui a pouco também. Aí o maluco escreve aqui, só tem título. Porra, o Tamir sentou a mamona nesses moleque aí. Porra, banda de histéricozinho. Sério mesmo, esses petistas são muito histéricos, cara. São muito histéricos. Cara, que dá uma raiva, dá um negócio. A mina falar aquilo ali que ela falou, caraca, maluco. É o amor, né? O amor venceu. Faz o L aí, ó. L de love. Bolsa love. Pano de fela da puta. Porra. Jones Manuel, braço auxiliar. Ha, né? O cara rolando no chão de rir. Eu comentei. É braço do imperialismo. Pode até não ser por vontade, mas é braço do imperialismo. Eu vou mostrar por quê. Eu só queria mostrar esse pedacinho aqui. Esse debate aqui, sinceramente, não vale a pena. Mas se você tem interesse em saber dados do Ciro, foi porrada atrás de porrada em cima do Tamir. Ele devolveu todas. Então vale a pena assistir. O que eu falo sempre, gente, é isso. Olha só. Se você é esclarecido, se você sabe, se você estudou as paradas todas, tá? Você sabe do que eu tô falando. Eu não tô esculhambando só quem é de esquerda, não. Eu tô falando da pseudo-esquerda, tá? A pessoa que acha que é esquerda, ou que diz que é de esquerda porque é glamouroso, porque eu sou do povo, né? Porque isso, por causa daquilo. Não é. Tá? Então vamos ver aqui esse react aqui Vamos fazer um react do react, porque mexeu com meus brother aqui, ó. Rubão e o Tamir estão mentindo sobre mim. Mexeu com meus brother, eu fiquei puto. Vim aqui tomar as dores mesmo. Pronto. Aí o Tamir faz umas capas muito boas, cara. Tu tem que trocar ideia com ele. Então, pessoal, a parada foi o seguinte, né, pessoal? O Jones te citou lá no podcast Três Irmãos, o Jones Tapá, falou que você tá mentindo, né? Falou que eu, tô mais pra lá do que pra cá, tô inventando historinha do Boitatá.
né? Aí tá todo mundo vindo aí, né? Falar, pô, Tamir, tá achando lá. Até então, beleza, né? Aí vamos ver aí o que rolou, né? Tá te taxando. Vai, Jones, taxa, meu filho. Rubens Gonzalez tá mentindo, Tá mentindo, delirando e me atacando por causa delirando e me atacando. dessa fala. E não só ele, o Tamir Felipe também. Começou mal. Mexeu com meus brothers, fiquei puto. Fico mesmo. Tomar no cu pra lá. Tô mentindo te atacando. Eu não tô mentindo e atacando, né? Eu só fiz uma observação, né? Mas aí eu vou explicar aí, meu lado. Mano, vou me justificar. Mas vamos lá. Delirando. Não precisa, tá errado. Tá errado também. Tem que se justificar de porra nenhuma, não. Mas valeu, ganhou uma live e ainda vai ganhar um react do teu react. Mentindo e me atacando. Uma fala bem simples. É a solução de todos os problemas? Não. Panaceia. Tá? Nacionalização de a criação de uma indústria nacional e referente ao café é a solução de todos os problemas? Não. Realmente, não é panaceia. Beleza, vai lá. Aí tudo bem. Né? Não foi isso que o Rubão... Eu assisti a live do Rubão. Também não acho que foi isso que também falou. Todos os problemas? Não. Mesma coisa, o debate que a gente fez agora, vai ter alguém, pode reparar, viu? Tem alguém que vai dizer assim, olha, o Jones está dizendo que basta ser presidente que tá tudo resolvido. Aí vamos pegar aí o contexto, só contextualizando aqui, tá, gente? Voltando no primeiro episódio, foi há 6 meses, quando começou essa discussão do Rubão versus Jones, né? Vou colocar meu ponto de novo. O Jones estava lá no podcast Três Irmãos, mano, descrevendo um monte de coisas, né? Um monte de problema do Estado brasileiro, um monte de problema que tem na dinâmica na política brasileira, um monte de alas que tem contra a classe trabalhadora, um monte de alas que existe aí entre a relação do Estado brasileiro com a população brasileira e tal. Enfim, era essa a dinâmica que ele estava. E aí você já sabe a minha teoria, né? Minha tese, que o Jones emula um discurso desenvolvimentista, ele emula um discurso trabalhista, na hora que ele vai conversar com alguém que não é comunista, ele vai emulando, né? Emulando as soluções e a dinâmica que a gente propõe, coisa e tal, mesmo sendo comunista e tal. Enfim, ele foi nesse discurso até uma hora que o Rodrigo para e fala assim, ô Jones, você meio que conhece o Rubão e tal, porque ele fala uma parada e esses problemas que você está listando aí seriam solucionados nessa dinâmica que ele propõe aqui. Entendeu? E aí é esse trecho aí que ele vai falar. Aí o Jones responde isso, e na resposta dele ele dá a entender que se uma empresa de café fosse deixasse de ser internacional e fosse nacional, que não necessariamente mudaria alguma coisa, quando necessariamente mudaria alguma coisa. Eu, sinceramente, acho que o Jones tem noção de que muda alguma coisa, né? Mas eu vou explanar depois. Mas assim, a gente tem um grande amigo, o Rubão, que vem aqui. Você já deve ter visto o Rubão. Rapaz, o pessoal tá falando direto que eu tenho que debater com ele. Tô falando que você tem que debater com ele. Esse episódio é de 6 meses atrás, tá? Quando começou a confusão. Cara, é interessante. O chat tá louco pra debater com o Rubão. Aí, Rubão, não arrega não. O Rubão é Não é cabeleira não, é baixada, Vini. Você tem que aprender. Baixada e Alphaville. São os dois patetas dos três patetas. um patriota, velho. Perfeito. O Rubão é um nacionalista. O Rubão já falou, mano, a gente tem que fechar tudo, parar de vender minério pra fora, parar de vender nossas riquezas pra fora e começar a investir na indústria dentro do Brasil pra gente começar a manufaturar esses produtos e vender produto, né? Em vez de vender o café, vender a cápsula do café, né? Em vez de vender o cacau, vender o chocolate. É isso que a gente tem que fazer. Vai vender. Não, o Rubão falou, cara, nióbio a gente tem que parar de vender. Nióbio a gente não vende mais pra lugar nenhum. Só aqui que tem. Canadá tem 5% do nióbio do mundo e só com o que ele tem, que ele vende, ele subsidia tudo que tem dentro do país. Você sabia dessa parada do nióbio no Canadá? É muito valioso essa porra, então, pra mim, assim, o nacionalismo, nesses casos, é a solução. Apesar que... Nesses casos, é a solução, né? Essa é a colocação do Rodrigo. Mas vamos lá. É uma coisa que eu nunca gosto, que o Baixada, ele deu um upgrade
assim, que eu fiquei assim, eu fiquei de queixo caído. Porque ele veio de 6 meses atrás com essa forma de falar chula. A minha forma de falar é chula, eu sei, eu faço de propósito. Mas ele veio. Esse lance de nacionalismo, esse negócio de nacionalismo é o que há. Para um cara debatendo geopolítica, porra, ideologia, filosofia, assim, num nível bem razoável, sabe? Tu fica assim, e eu não tô falando isso como um grande especialista, não sou. A minha impressão de uma pessoa que falou assim, caralho, eu agora preciso entender essa parada aqui. O buraco agora é mais embaixo. E isso deu uma remexida no programa, que ele saiu quando eu comecei com essa coisa do Baixado do Alphaville, é porque eu não sabia que eles eram de Minas, né? Mas o Baixada, pra mim, tem muita cara de Baixada Santista, sabe? Só faltou a camisa do Coringão com o gorrinho, né? Pô, aí, truta, aquele negócio assim. E tá o jeito de falar. E hoje em dia, ele mesmo com o jeitão, né? Que ele tem o jeitão dele, pô, as perguntas assim, eu fico assim, caralho, maluco. O maluco começou a usar o ChatGPT, não é possível. Aprendeu. Ou então contratou uma equipe. Pode ser também. Mas você vê que mudou, assim, de um cara que faz esse negócio nacionalismo para um cara que faz uma pergunta absolutamente contundente sobre assuntos extremamente complexos. Mas o que eu não gosto é esse negócio do nacionalismo, ou esse negócio do comunismo, ou esse negócio do capitalismo, que eu acho que começa a ter muito classificador. E aí, ou do trabalhismo, o pessoal trabalhista tá aí. Ou do trabalhismo. Eu não gosto disso, porque começa a se tornar muito classificador. Quando começa a se tornar muito classificador, você começa a reduzir a uma caixinha de ideias. Quando isso acontece, é quando começa a coisa a degringolar, a não funcionar, né? Que eu falo sempre aqui, né? Que eu vejo muito muito marxista, tá? Que assim, porra, não, só ateu porque não tem esse negócio de Deus, não sei o quê, mas Marx na Terra, pô, é a resposta de todos os problemas. Eu vejo isso demais, sabe? Isso não muda, isso é religioso. Isso não muda. Né? É o mesmo do Bolsonaro, é o culto à pessoa. Né? Quando o Rubão fala, que aí teve até aquela live do Felipe Durante lá, que eu enchi o saco, o maluco tava implicando já. Quando o Rubão fala que Marx viveu, né, 200 anos atrás, que não tinha as coisas que existem hoje, tem um ponto nisso. Né? O mundo evoluiu, aconteceram revoluções industriais. O cara não viu isso acontecer. A ideia dele ainda foi muito bem, a filosofia que ele descreve ali ainda foi muito bem formulada. Talvez seja uma das melhores já formuladas até hoje. Só que ela não é completa, ela é incompleta, então ela não é a resposta para tudo. Ela não é a resposta para tudo. Hoje nós temos novos problemas, novos desafios, novas dificuldades, novas tecnologias, como eu estou falando. Há 10 anos atrás, ninguém entendia o poder que a rede social tem de manipulação de massa. O mundo foi virado de cabeça para baixo por causa dessa porra. Tecnologia ocidental, isso, gente. Tecnologia ocidental. O mundo foi virado de cabeça para baixo porque ninguém entendia essa porra. Em 2025, em 2022, no caso, a coisa já não funciona tão bem. E olha que eles já tinham expertise, eles já tinham 10 anos de expertise, mais de 10 anos de expertise. A coisa já não funciona tão bem. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a tecnologia, não existe arma secreta, não existe arma indefensável. Falei isso ontem na live. Não existe. As pessoas entenderam, governos entenderam, o Brasil continua papando mosca. Entende, só que não sabe como usar para se proteger. Usa para atacar e não sabe se proteger, né? Governos aprenderam sobre isso. Comecei a live hoje falando sobre isso. A China entendeu o poder da mídia social. A Rússia entendeu o poder da mídia social. O Irã entendeu o poder da mídia social. Outros países entendem.
A Europa entende o poder da mídia social. Quando eles prendem o Pavel Durov, é porque eles sabem o poder que esse maluco tem na mão. Quando eles ameaçam bloquear o Twitter na Europa, e é bloqueado, tá? O Sputnik, o RT Brasil, tudo isso é bloqueado aqui na Europa, não tem acesso. Eu não consigo ver. Eu canso de ver o Farinaz, o Lucas Leroy, o pessoal dividindo notícia do RT Brasil. Eu não consigo ver. Da Sputnik, eu não consigo ver. Porra, tem um cabelo de bigode entrando no meu nariz, dando vontade de espirrar, fazendo cosquinha. Eu não consigo ver. Eles sabem. Quando os Estados Unidos quer proibir o TikTok, é porque ele sabe que ele não tem poder sobre aquilo. Não é porque é chinês e tá roubando o nosso trabalho. Não tem nada a ver com isso. É porque eles sabem o que o TikTok é capaz de fazer. Né? Tem nada a ver com o discurso de liberdade de expressão. Tem nada a ver com nada disso. Porque eles sabem que essas porras estão fazendo. Então, quando a gente olha dessa forma, Marx é uma leitura obrigatória. Engels é uma leitura obrigatória. Sara ainda mencionou outros. Eu ainda falo mais. O Jones Manuel outro dia tripudiou do sempre esqueço o nome dele. Que desgraça. Desgraça. Do economista americano lá. Um dos pais do neoliberalismo. Leitura obrigatória. Você não entende aquilo, cara. Leitura obrigatória. Tem coisa boa para se tirar dali. Sabe? Quando a China cria o socialismo no modelo chinês, ela faz um mexidão e vai sempre melhorando de forma incremental. Por quê? Porque todo dia novos desafios vão aparecer, todo dia novas tecnologias vão aparecer, todo dia novos desafios vão acontecer. Não dá para você se engessar numa ideologia e aquilo é a resposta do mundo. Né? Isso é religioso. Eu também te falei que eu tenho uma tia que ela é comunista. Perfeito. E minha tia, esses dias, ela virou pra mim e falou assim: eu tenho medo de nacionalismo. Porque o nacionalismo, ele flerta muito com o sistema militar. Aí que eu falo. Nacionalismo flerta com o sistema militar. Isso é o patriotismo Bolsonaro, é o cara do caminhão, porra. Isso não tem nada a ver com nacionalismo. Isso tem nada a ver com patriotismo. O cara do caminhão não tem nada a ver com patriotismo, com nacionalismo. Né? O golpe militar não tem nada a ver com patriotismo e nacionalismo. O golpe de 64 não foi nacionalista, não foi patriota. Não foi. Porra. É difícil. 2025. Vamos aprender? Não foi nacionalismo. Não foi nacional. Não foi o Brasil. Sabe? É isso aí. Esse tipo de mentalidade é resquício de 64. E isso é usado constantemente pelo governo do PT. Quando a Dilma faz aquele... Como é que era o nome do negócio da revisão da lei da anistia? Eles fazem isso. É trazer de volta a memória. A memória do quê? De nada. Meu pai só tem memória... Só tem não, porque ele já morreu, tadinho. Mas só tinha memória boa da época da ditadura. Ele falava, porra, o Rio de Janeiro era seguro pra caralho. Porra, eu ia pra praia, ninguém enchia meu saco. Fazia tudo que eu queria. Minha mãe só tem memória boa. Mas na cabeça dela as memórias são ruins. Porque ela sempre falava, uma vez eu tava no ônibus com uma amiga minha e ela levantou e começou a panfletar. Eu podia ter sido preso e torturado ali. Podia. Será que podia mesmo? Pergunta que eu me faço, será que podia mesmo? Quantas pessoas foram presas e torturadas porque estavam panfletando? Você teve um maluco que tomou um monte de tiro no peito lá. Aí aquele pseudo-jornalista historiador lá do Rio Grande do Sul falou que o cara não estava com nada, o cara não estava com arma nenhuma, ele só estava com os comprimidos de cianureto. Pô, irmão, quem é que anda com comprimido de cianureto pra botar embaixo da língua pra se suicidar caso seja preso pela polícia militar? Porra, quem tá fazendo merda? Você não precisa ter mais de 2 neurônios pra saber isso. Quem é que anda com pílula pra botar embaixo da língua
como é que é? Se desfazer, como é que é? Se desviver. Que o outro dia o norte-coreano. Quem é que anda com isso? É quem tá fazendo merda. É quem tá fazendo merda. Porra. Né? Aí fizeram isso. Aí agora estão falando de novo em ditadura militar. Ai, é ditadura militar. Ai, eu tenho que fazer o fantasma da ditadura também. Só eu já tenho o fantasma do comunismo. Vocês já viram o fantasma do comunismo? O fantasma do comunismo. Que tudo é isso. É o Bolsonaro que acorda um dia. O Brasil vai virar comunista. Aí é o Lula que vira e fala: vai virar ditadura militar. Os militares vão tomar o poder. Aí é o outro que fala que tudo é ditadura do STF. Caralho, maluco, chega. É muita neurose numa cabeça só, gente. Puta que pariu. Não dá pra acreditar nessas coisas. Não dá pra acreditar. Vamos continuar vendo Baixada aí, Alphaville. E aí eu tenho medo desse flerte, né? Mas independente disso, eu acredito que no final, na ponta, você tem que ter uma pessoa que vai ditar as regras do jogo. E essa pessoa, em algum momento, ela vai se corromper, cara. Ela não vai te defender. É o que, sei lá, você mesmo é um crítico do presidente Lula. Isso. Né? Que você fala que ele é um neoliberal, que a galera fica louca. Lula, neoliberal, né? Mas você só... A própria esquerda se assassina entre ela mesma. Deixa ele se matando que é melhor. Fala isso porque a hora que o Lula chegou na ponta, ele não defendeu mais seus interesses, cara. Ele se vendeu lá na frente, lá pro sistema. Ah, mas tem pouco tempo, tem só uns 20 anos. Já tá lá. Mas veja, vamos lá. Quando eu comecei a responder o Roberto, por que eu comecei pelo internacional e vim pro nacional? Porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, perfeito? O que é que significa isso? Explicando de maneira bem rápida e bem sintética. Existe capitalismo no mundo inteiro. Porém, nesse mundo existe uma divisão internacional do trabalho em que os países cumprem funções diferentes. Então existe capitalismo no Brasil e existe capitalismo na França. Quando eu vi isso aí, que eu tava vendo, eu confesso, eu não fico assistindo muito o Tamir, porque eu tenho muito material que eu tenho que consumir para trazer as lives para vocês. Mas de vez em quando eu tô zapeando aqui eu já terminei, não tem mais nada, aí vou abrir um joguinho aqui, vou ficar jogando, aí eu vejo, às vezes o Tamir tá online, tá ao vivo, ou vem uma notificação no meu celular, vamos ver o que o Tamir tá falando. Eu fico curioso, vou lá e esse aí foi o caso que eu fiquei curioso, né? Porra, falou que o Rubão e o Tamir tá mentindo, porra, mexeu com o brother, aí fudeu. Quando ele falou essa frase, foi que me acendeu a luz. E o Vini tá aqui. O Vini sabe dos Paranauê. Ele não vai me deixar mentir, vai me consertar se for necessário. Então, Vini, agora você não pode ir embora. Tá? Que é possível que eu fale merda nos próximos minutos. Quando ele falou da divisão internacional do trabalho, eu lembrei de uma das primeiras lives que eu fiz aqui no canal, que eu já contei tudo para vocês aqui várias vezes. Vou falar de novo para quem estiver chegando agora, conhecendo o canal. Primeiro se inscreve, né? Porra, ativa o sininho para receber as notificações. Seja membro. Finge que alguma coisa aconteceu na tela aí, porque eu não fiz a animação ainda. O primeiro programa que eu fiz não era desse projeto, o Interlatina. O primeiro programa que eu fiz com ela, o Davidson estava junto também. Eu trazia como principal questão exatamente como era, porque ela é uma russa, ela é uma soviética, né, nascida na União Soviética, que acabou por sair da União Soviética e ir para os Estados Unidos na época do colapso econômico. E ela é PhD em História da Rússia e da União Soviética. Então, a primeira coisa que eu queria trazer era exatamente a perspectiva de como um russo, um soviético, via Stalin, a União Soviética, o comunismo, o socialismo soviético, como é que era a vida dentro dessas coisas assim. O programa foi muito bom, acho que foi umas 2 horas de conversa. Depois a gente fez um segundo com o Davidson também, que foi quase 4 horas, que até recentemente era o recorde do canal, e a Sara Trentini bateu. Finalmente bateram o recorde de 4 horas. Sara cravou 4 horas ali. Esse com a Nina acho que foi 3 horas e 50 minutos.
Foi excelente. Nessa conversa, eu aprendi, né, dela falando sobre o socialismo de um país e a divisão internacional do trabalho. E isso ficou. Quando ele falou isso, eu falei: essa porra tá errada. Isso que ele tá falando tá errado. Isso que ele tá falando tá errado. Tô falando do Jones Manuel. E aí eu vou dizer para vocês por que tá errado, tá? Como eu não sou um especialista em história, aí eu volto lá quando o maluco fala que inteligência artificial é coisa de retardado. Eu fui ao ChatGPT. Como eu já tinha alguma noção, eu achei que a resposta foi boa. E eu vou trazer para vocês a resposta do ChatGPT sobre esse assunto que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei o seguinte. O ChatGPT pergunta: o que é a divisão internacional do trabalho pregada pela ideologia, dentro da ideologia comunista? A resposta é a seguinte: a divisão internacional do trabalho é um conceito que descreve como as diferenças... deixa eu aumentar a tela aqui. Como as diferentes partes do mundo se especializam na produção de certos bens ou serviços. Não é algo exclusivo dos comunistas, é uma realidade econômica que existe em qualquer sistema capitalista ou socialista. No entanto, a pergunta foi idiota. O ChatGPT já me deu uma cacetada, né? No entanto, os comunistas têm críticas específicas à forma como essa divisão se dá no capitalismo. Definição geral de divisão internacional do trabalho. É a maneira como o trabalho, produção de bens e serviços, está distribuído globalmente. Por exemplo, países ricos e industrializados produzem bens de alto valor agregado, tecnologia, máquinas. Países pobres exportam matérias-primas ou produtos de baixo valor agregado, soja, minério, têxteis. Visão dentro do comunismo sobre a DIT capitalista. Marxistas e comunistas não pregam a DIT como ela é no capitalismo. DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Eles a criticam por aprofundar as desigualdades globais. Veja por quê. Exploração dos países periféricos. Países do sul global, entre aspas, América Latina, África, parte da Ásia, são colocados em posição de dependência, fornecendo matérias-primas baratas para países centrais, Europa, Estados Unidos e Japão. No caso, China também, né? Essa relação impede o desenvolvimento autônomo desses países e perpetua a pobreza. Acúmulo desigual de capital. Países centrais concentram tecnologia, capital e poder político. Os lucros ficam com as grandes corporações e países ricos, mesmo que os recursos venham dos países pobres. Alienação e desumanização do trabalho. Trabalhadores dos países periféricos são inseridos em emprego mal remunerado e sem direitos. São peças de uma engrenagem que lucra com seu esforço, sem que eles tenham participação nos benefícios. O que é proposto pelo comunismo? Fim da exploração entre nações, relações comerciais baseadas na solidariedade e não no lucro, autossuficiência produtiva, países desenvolvendo suas próprias indústrias para deixar de depender das potências centrais, socialização da produção, controle coletivo dos meios de produção, evitando que poucos países ou empresas dominem a economia global. Exemplo prático. O ChatGPT é muito engraçado com essa porra. Ele sai falando aqui as paradas, depois pergunta um monte de coisa. Exemplo prático. Um comunista não defenderia que o Brasil fique apenas exportando soja e ferro enquanto importa tecnologia cara. Ele defenderia um modelo de desenvolvimento que permitisse ao Brasil produzir seus próprios bens de alto valor, com controle público e distribuição equitativa dos frutos dessa produção. Se quiser, posso te mostrar como essa crítica aparece nos escritos de Marx, Lenin ou autores latino-americanos, como Celso Furtado ou Rui Mauro Marini. Deseja isso? Aí eu digo que sim. Claro, abaixo o organismo. Karl Marx, Origem da Exploração Global. Obra-chave: O Capital, 1867, e Manifesto Comunista, 1848. Críticas de Marx relacionada à divisão internacional do trabalho. Expansão do capital por meio do comércio internacional. O capitalismo busca expandir-se para encontrar novos mercados e fontes de matéria-prima, criando desigualdade entre países. Força de trabalho barata e dependente.
Os países atrasados, entre aspas, são transformados em reservas de trabalho barato, com foco em matérias-primas. A acumulação primitiva. A origem do capitalismo nos países centrais depende de pilhagem colonial e da exploração dos países dominados. Exemplo, escravidão nas Américas, saque na Índia. O capital vem ao mundo pingando sangue e lama de todos os poros. O capital, né? Essa é uma citação. Lenin, imperialismo e a distribuição internacional do trabalho como dominação política. Obra-chave, o imperialismo, etapa superior do capitalismo. Críticas de Lenin a DIT. Imperialismo como expansão de capital monopolista. Imperialismo como expansão de capital monopolista. O capitalismo evolui para uma fase em que grandes potências exportam capital, e não só mercadorias, dominando financeiramente países periféricos. Que é a financiarização, né? Que acontece aí. O Brasil, por exemplo, que importa a inflação dos Estados Unidos. Por quê? Porque sim, que é país periférico. Países coloniais e semicoloniais são reduzidos à função de produtores primários, com economias voltadas para o exterior. Um exemplo excelente foi aquela live que eu fiz aqui, que eu mostrei como é que o governo brasileiro, a página do GovBR, né? Ele analisa toda a produção do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira, como valores em dólares. Então, produzimos tantas mil toneladas de trigo. Isso aqui para nossa balança comercial, tem nego passando fome no país, cara. Você não pode tratar comida como, peso de balança comercial se você tem gente passando fome no teu país. Né? Então a gente tem o Brasil trabalhando para um mercado externo, não para um mercado interno. Exploração imperialista global. A DIT serve aos interesses das potências, impedindo o desenvolvimento interno das nações dominadas. O imperialismo, a citação, né? O imperialismo divide o mundo entre o punhado de países opressores e a maioria de países oprimidos. Como dentro dos países você tem um punhadinho de opressores, né? Eu já falei, lista da Forbes. Só comprar aí no jornaleiro. Celso Furtado, subdesenvolvimento como produto histórico. Obra-chave, Formação Econômica do Brasil, 1959. O mito do desenvolvimento econômico, 1974. Críticas de Furtado a DIT. Subdesenvolvimento não é atraso, é resultado de inserção desigual na economia mundial. O Brasil e outros países latino-americanos se tornaram economias estruturadas por exportar matéria-prima, açúcar, café, minério, para países industrializados. Desindustrialização induzida. A DIT não permitiu o desenvolvimento interno autônomo, ao contrário, consolidou a dependência tecnológica e produtiva. Defende uma ruptura com o modelo primário exportador, apostando em planejamento estatal e industrialização nacional. Até aqui, falei alguma merda? Vini, fala comigo, fala que eu te escuto. Até aqui, alguma merda, o ChatGPT ou não, né? O ChatGPT falou alguma merda? Para mim, isso tudo aqui faz total sentido. Eu não li os livros, né? Mentira, eu li o Manifesto Comunista, isso eu li. Mas o Capital, os outros aqui que ele tá citando, eu não li. Posso botar até aqui... Depois eu vou produzir um... Até aqui tá tudo perfeito. O Vini entende dessas porra, eu não. Eu sou o cara do computador, conserto impressora. A impressora tá aqui do lado, inclusive. Tem que ligar lá na tomada, que eu fui escorraçado do meu escritório, né, pela estagiária. Eu tenho que ligar lá na tomada. Então vamos continuar aqui. Rui Mauro Marini, Superexploração da Força de Trabalho, obra-chave, Dialética da Dependência, 1973. Críticas de Marini a DIT. Introduz o conceito de superexploração da força de trabalho na América Latina. Salários ainda mais baixos, jornadas mais longas sem garantias sociais, para garantir lucros ao capital internacional. A DIT mantém países periféricos como exportadores de mais-valia barata, reproduzindo a dependência. A industrialização dos países dependentes, como o Brasil, não é libertadora, pois é feita de forma subordinada aos interesses do capital estrangeiro. O subdesenvolvimento é uma forma particular de desenvolvimento capitalista, imposta do exterior. Como esses autores se conectam? Essa parada é muito maneira. A estrutura que ela cria
se você vai pedindo as coisas certas, é muito interessante. Como os atores se conectam? Autor: Marx, Origem Histórica do Capital e Exploração Global. D&T surge como parte da expansão do capitalismo e pilhagem colonial. Lenin, Imperialismo e Dominação Financeira. D&T consolida o domínio das potências sobre colônias e semicolônias. Furtado, Economia Brasileira e Latino-Americana. D&T estruturou as economias periféricas para servirem aos centros. Marini, Superexploração e Independência. A D&T impede o desenvolvimento autônomo e aprofunda a exploração. Aí ele cria um infográficozinho bem bacana. Depois eu vou disponibilizar essa parada aí para vocês. Mapa comparativo, PDF, tem até um PDFzinho. Ele gera até um PDFzinho. Aí depois eu perguntei assim, ó. Poderia, por favor... Não, isso aqui eu pedi para ele recriar porque eu esqueci de fazer download. E aí ele ficou um tempo, depois ele pá. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Porque isso foi que me deu o estalo. No Brasil existe uma linha muito grande de seguidores intelectuais de Trotsky. E quando eu conversei com a Nina, o Davidson ficou de queixo caído, como eu falei. O Davidson é um cara que sabia mais do que eu, né? Não é o cara formado nisso, mas é o cara que, porra, lia, entendia mais ou menos a dinâmica da coisa. O Davidson ficou de queixo caído quando a Nina trouxe exatamente a questão de que o stalinismo, né, que Stalin pregava o socialismo de um país, enquanto que Trotsky pregava o socialismo global. E pela interpretação dele era o contrário. Eu não tinha nem noção de porra nenhuma, então eu aprendi ali sobre isso. E aí eu fiz a seguinte pergunta: qual a relação entre stalinismo e trotskismo nesse âmbito de divisão internacional de trabalho e socialismo global e socialismo de um país? A relação entre stalinismo e trotskismo no âmbito da divisão internacional do trabalho e da construção de socialismo em escala nacional versus internacional é um dos grandes debates da história do movimento comunista internacional. Esse embate reflete diferentes estratégias e diagnósticos sobre como romper com o capitalismo global e, por consequência, sobre como lidar com a divisão internacional do trabalho imposta pelo imperialismo. Stalinismo, socialismo de um país só. Porra, tá vendo? O ChatGPT sabe as paradas, cara. Tese central. Mesmo isolada, a União Soviética poderia construir o socialismo sem depender de uma revolução mundial imediata. Que, aliás, a gente está vendo isso hoje, né? Quando a Rússia é autossuficiente e a China, por exemplo, não, né? A China está resolvendo essa disputa. Calma. Acabei de dar um exemplo que não é exatamente assim. Mas a Rússia, ela tem o que é preciso para segurar esse pepino da guerra, né, do isolamento global. É lógico que vai ser difícil. Qualquer país vai ser difícil. Mas a Rússia consegue. Ela tem autossuficiência em comida, em combustível, energia, indústria. Até o avião russo. O avião russo é todo russo. O avião chinês não. O avião chinês depende de muita peça. Por exemplo, turbina da GE, General Electric. Foi um exemplo que eu dei aqui outro dia que é importante da gente lembrar. Origem. Peraí. Tese central. O socialismo de um país só, né, do Stalin. Mesmo isolada, a União Soviética poderia construir o socialismo sem depender de uma revolução mundial imediata. Faz sentido isso, porra. Você depender do mundo inteiro é muito complicado. Origem. Essa tese foi formulada por Stalin após a morte de Lenin, em um contexto de fracassos da revolução na Alemanha e na Hungria. Relação com a D&T. A União Soviética deveria romper com a D&T capitalista e criar uma economia autônoma e planificada, fortalecendo sua indústria pesada e agricultura coletivizada. Enfatiza a autossuficiência. Desenvolver o socialismo internamente, criando uma economia alternativa ao capitalismo global, né? Stalin acreditava que o mundo iria se tornar socialista através do exemplo. Iam ver o exemplo de
de um país funcional iriam querer trazer para si esse exemplo. Críticas trotskistas. Isolamento levaria à burocratização e à degeneração da política da revolução, que acaba acontecendo. Abandono na luta internacionalista, que vem como consequência, né? E a luta não deve ser internacional. Aí é a parte de Trotsky que eu não concordo. A luta não deve ser pela internacionalização da coisa, senão a gente vira o hegemon, né? No caso a União Soviética viraria o hegemon que os Estados Unidos se tornou, né? Que eles querem, o que eles querem? Eles querem a globalização, né? A globalização do sistema norte-americano em prol dos Estados Unidos, o que é pior. Talvez seja pior, não sei, talvez for, porque a segunda teoria política ela morre antes, né? Mas talvez se tivesse sido na União Soviética poderia ter sido a mesma coisa. Trotskismo, revolução permanente. Tese central: o socialismo só pode se consolidar mundialmente. Revoluções em países isolados seriam insustentáveis a longo prazo. Proposta de Trotsky: o proletariado deve assumir o poder e iniciar a transição socialista, mas isso depende da expansão internacional da revolução. A classe operária deve apoiar movimentos revolucionários globais. Relação com a DIT. Trotsky via a DIT capitalista como um sistema mundial de exploração imperialista, que não pode ser derrotado em um só país. Propunha uma ruptura global com a DIT, reorganizando a produção e o comércio sob controle socialista internacional. Exemplo, uma futura federação socialista mundial. Viu? Dá merda. Dá merda. A gente sabe que dá merda. A gente não consegue conviver com o vizinho, porra, botando funk às 10 da noite. Você quer fazer uma... Porra... Comércio, uma federação socialista mundial. Comparação direta. Estratégia do socialismo em um só país, revolução permanente internacional. Tema. Estratégia de socialismo, stalinismo em um só país, rompimento parcial nacional, secundário após consolidação interna, Trotsky utópico e sabotador. Isso aí acho que já é parte do Animal Farm, né? Revolução dos bichos. Trotskismo, revolução permanente internacional, rompimento global e coordenado, central para a sobrevivência do socialismo, Stalin, nacionalista e burocrático. Conclusão: Trotsky via DIT como um sistema imperialista internacional que precisava ser combatido globalmente. Stalin priorizava a construção de uma economia autossuficiente e de um modelo socialista nacional, acreditando que isso fortaleceria o movimento comunista mundial indiretamente. Ambas as estratégias nascem da tentativa de superar o sistema de dominação global sustentado pela divisão internacional do trabalho capitalista, mas divergiam profundamente sobre por onde começa e como agir diante da derrota da Revolução Mundial nos anos 1920. Se quiser, posso converter isso em um comparativo infográfico. Aí são as sugestões de ChatGPT, né? Acredito que a origem do BRICS está inscrita nesse debate. Provavelmente. Provavelmente. Precisa, né? Ela era necessária de acontecer, né? Pega o modelo chinês e adiciona leis adequadas ao multiculturalismo. Cara, assim, mundial é difícil, cara. Mundial é difícil. Mundial é muita gente. Porra, ó, a China e a Rússia passam um dobrado, gente. A China e a Rússia passam um dobrado para manter os países unidos, unificados. Vocês acham que é molezinha, que tá todo mundo ali no... Porra. Mas o leninismo vive, o trotskismo nem organizou uma bodega. Cara, eu tenho uma teoria da conspiração sobre isso, tá? Eu acho que em algum momento Trotsky e Stalin sentaram ali num boteco mesmo, tomaram uma vodka bonita, falaram: você acredita nisso? Então vai embora e propaga isso. Eu fico aqui. Essa porra de que o Stalin mandou assassinar o Lenin, o Trotsky, maluco, não desce. Não desce. Maluco, não desce. Não desce mesmo.
Melhor trocar a tela. Não vou trocar a tela não, vou ficar aqui mesmo, porque eu vou continuar aqui com o Jorge Manuel. Vocês entenderam? Vou trocar a tela, sim. Vocês entenderam? Ô Vini, fala pra mim aí, tu sabe das paradas. Falei alguma cagada aqui? O ChatGPT mentiu pra nós? O que você acha? Jones Manuel jogando a cartada da Distribuição Internacional do Trabalho. Eu acho que é entreguismo. Eu acho que isso aí ia funcionar como um braço imperialista, né? Se o ChatGPT não estiver mentindo para mim, né? Ó, fui bem claro aqui, ó, trouxe ChatGPT porque eu não sei sobre o assunto, mas temos um especialista de história aqui na plateia. No leninismo, cada um cuida da sua própria revolução, sem esquecer a solidariedade entre os povos. Isso é diferente. Ó, tu vai fazer a tua revolução? Beleza, ó, tamo junto. Se precisar, tamo aí, viu, brother? Se precisar, tamo aí. Ó, Tamir, Rubão, se o maluco bulinar com vocês de novo, vocês me chamam que tamo aí. Tamo junto. Beleza? Mas vocês tocam aí, ó. Tamir é cirista, PDT, não é minha praia. Toca lá tua parada. Rubão é nacionalista e, porra, tiozão do pavê, é outra parada. Eu tô aqui, o meu negócio aqui é imprensas de destruição em massa, né? Vamos analisar caso a caso, não sei o que, falar um monte de merda também. Cada um na sua. Mas quando precisar, tamo aí. Faz sentido, pra mim faz sentido isso, né? Você querer que o mundo inteiro compre o teu barulho, aí começa a não dar certo, né? Começa a se tornar uma coisa hiperacadêmica, que é o que eu sempre falei que eu acho que é o Jones Manuel, um cara hiperacadêmico. Eu trabalhei com muita gente, cara, hiperacadêmica. São aquelas pessoas que, porra, na teoria tudo funciona que é uma maravilha. Na prática, não tem nem como fazer. E as pessoas não sabem. Mas isso aqui, pra mim, me mostra que nem tão hiperacadêmico. A gente acabou de chegar à conclusão que dá pra substituir o Jones Manuel pelo ChatGPT. Mas vamos lá. Né? Então, que me garante que a leitura do Jones em relação a qual estágio do capitalismo brasileiro existe hoje em dia, nós estamos hoje em dia, está certo? Isso é uma primeira questão. Mas isso é tangente, né? Tá na tangente. Vamos lá. Né? Fazer o debate sobre a desnacionalização da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros, a dependência tecnológica, a expropriação de riquezas naturais do país é fundamental e é parte de um processo de luta pela Revolução Brasileira. É parte de um processo de enfrentar a exploração contra a classe trabalhadora do Brasil. Porém, o nacionalismo em si, ele tem um problema, que é, ele é muito preso a tentar remodelar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então pode ser que, por exemplo, o Brasil deixasse de, ao invés de exportar o café in natura e comprar a cápsula, como a gente faz hoje, tentasse produzir aqui dentro. Isso não significar melhora para a maioria do povo brasileiro. É isso, gente, é isso. Essa era a questão, ó. Veja bem, é isso. Isso não necessariamente. Olha como o cara, ele precisa manter vivo o argumento. Ele precisa vencer o argumento. Isso não necessariamente significa melhora para o povo brasileiro. Não necessariamente também não significa. O que você expôs aqui? Nada. Aí acho que ele até continua. Deixa eu ver se ele... Essa é a questão. E aí, mano, eu continuo afirmando, não tem nada. Quem quiser ver esse vídeo lá, vê antes do que ele tá dizendo. Vou continuar só um pouquinho, só pra não falar que eu cortei na hora certa. Vamos lá. Como? Exemplo concreto, simples e objetivo. Imagina que a gente deixa de exportar o café in natura e tem todo um processo de incentivo de crédito, de proteção de mercado, de incentivo fiscal para processar aqui o café industrialmente para produzir a cápsula. Beleza. Os trabalhadores das fábricas que produzem a cápsula do café estão ganhando R$1.000 de salário.
Não estão. O salário da indústria é muito maior do que o salário do campo, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Primeiro que ninguém ganha R$1.000 de salário no Brasil, porque o salário mínimo é 1.500. Né? Se você estiver ganhando R$1.000, você já está entrando na avacalhação de como é que é, de análogo à escravidão. Então, argumento merda para sustentar um outro argumento merda. Segundo, que o cara não vai ganhar R$1.500 porque ninguém que trabalha na indústria vai ganhar um salário mínimo. De repente, sei lá, nem a tia do café vai ganhar um salário mínimo. Tá? O faxineiro não vai ganhar um salário mínimo. O cara vai ganhar 3, 4, 5 salários mínimos. De bobeira. Tá? O cara que vai trabalhar na indústria, ele vai ganhar, sei lá, quanto é que tá aí hoje em dia? Um cara que trabalha na indústria começa com quanto? 4, 5 mil? 3 mil, talvez 3 mil, 3... Tá, entre 2 e 5 salários mínimos, sabe? Outra coisa, vai ter mais emprego. A gente não estaria nem discutindo salário mínimo se tivesse pleno emprego. Não estaria nem discutindo salário mínimo se tivesse pleno emprego. Porque aí a porrada ia estar comendo pelo... Sabe, como é que você vai fazer pleno emprego só com agronegócio? Não vai. Como você vai fazer pleno emprego só com exportação de grão, café? Não vai. Né? Como é que você vai fazer pleno emprego sem uma industrialização? Como é que você vai ter desenvolvimento humano sem uma industrialização? Como é que você vai ter desenvolvimento tecnológico sem uma industrialização? Não vai. Então é o argumento pelo argumento. É o que eu tô falando. Não. Eu preciso ser comunista na distribuição internacional do trabalho. Eu tenho que defender, os argumentos. Não tem. Acabamos de comprovar aqui que dá para substituir um Jones Manuel pela ChatGPT. Pronto. Veja. Aquela riqueza que estava indo para fora deixou de ir. Mas em consequência disso, este bolo não está ficando com o povo brasileiro, está ficando com um capitalista interno. Então você trocou o polo da exploração. Antes o polo da exploração era fundamentalmente uma empresa estrangeira, agora virou o capital nacional. Só que aí o capital nacional da exploração, da fonte de exploração, né? Não necessariamente, porque é sempre assim, não necessariamente. Meu irmão, não necessariamente precisavam estar te convidando para falar esse monte de merda, mas já que você está aí, pelo menos tenta. Né? Não necessariamente vai ficar na população. Meu camarada, durante a Revolução Industrial, você acha que o povo ficou rico da noite pro dia? Durante a Bolchevique, você acha que o povo saiu da miséria e no dia seguinte, tava todo mundo bem pra caralho? Existe um processo. Se você não iniciar o processo vai sempre ficar parado. É simples assim. Se você não iniciar o processo vai sempre ficar parado. Em algum momento, quando você chegar ao pleno emprego, quando você chegar a um nível de educação nacional, né? Porque a gente está falando de anos, né? Não dá para fazer isso em 5 minutos. Quando você chegar num nível de educação nacional, aí você começa a falar em cooperativa. Você pode começar a falar desde o início. Mas, né, se você quer impulsionar, né, a ideia de cooperativa e tudo mais, você precisa ter uma educação nacional de alto nível. Você precisa ter saneamento básico, filha da puta. Saneamento básico, segurança. Sabe, tudo, você precisa ter tudo funcionando, sabe, tudo isso até você chegar num nível onde você vai falar assim, não, agora sim, agora o Brasil vai funcionar, agora o Brasil está funcionando, vai funcionar não, agora o Brasil está funcionando, senão você vai ser sempre assim, não, a gente tem que, um dia o Brasil deslancha aí, como? Não sei, cai do céu, né, seja o que o papai do céu quiser. São as mesmas famílias que mudaram de ramo e hoje vivem de renda. Como é que é? O problema, Marcelo, é que o Brasil já tentou uma revolução burguesa que nos trouxe enorme desenvolvimento e progresso, mas eles decidiram reverter. Sim. Mas a gente tem que desreverter, não é isso? Não adianta a gente ficar sempre esperando que não. Porque quem sabe, né?
Será que vai? Será que não vai? A gente precisa começar a se mexer. Gente. Não tem essa do argumento pelo argumento. Fizemos a Revolução Burguesa. Resolvemos reverter. Por que a gente reverteu? Foi inteligente isso? Vini, tu estudou Rússia. Tu estudou União Soviética. Tu estudou China, sem dúvida. Porra, a Revolução Bolchevique foi perfeita do início ao fim. Tanto não foi que a União Soviética foi pro saco. Né? A Revolução do Mao, ela foi perfeita do início ao fim? Não foi. Tanto que no final o Mao tem, como é que é? A Revolução Cultural, como é que é o nome? A merda do caralho, o país entra em guerra civil. Mas em algum momento a coisa andou. O que acontece é quando vem Deng Xiaoping, que ele olha para aquilo e ele fala assim, não, beleza, fizemos algumas cagadas, mas não vamos jogar o bebê fora junto com a água do banho. O que a gente fez aqui que funcionou, vamos continuar. Ou vamos refazer, vamos testar de novo, vamos fazer um novo teste. Gente, quando a gente fala de revolução, tá? É muito bonito a gente estudar a revolução na história, mas aquelas pessoas não tinham a menor ideia do que elas estavam fazendo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Aquelas pessoas não tinham a menor ideia do que elas estavam fazendo. Nenhuma delas. E com o tempo, decisões erradas são tomadas, tá? Morre gente, e aí entra um outro que já não tinha aquela vibe, né? O caso de Stalin, por exemplo. Stalin morre com ele a União Soviética. Todo mundo começa, não, vamos, porra. Um monte de decisões são tomadas erradas ao longo do tempo, e algum dia, com perseverança, se você tem uma ideia, você vai seguindo. Isso aí, ó, família de proprietário, mas as famílias proprietárias não querem o Brasil, não querem no Brasil, sem resolver, minha visão já tá turva, tá? São quase 3 horas da manhã. Sem resolver a questão da propriedade não dá, tem que tomar dos atuais ricos. Isso aí eu concordo, isso aí eu não tenho nada nem colocar nem tirar. Isso aí tamo junto. O Brasil já se desenvolveu e se industrializou, mas os proprietários mudaram de ideia e decidiram que vão viver de juros. Cara, tem muita coisa aí no meio, né? Não dá pra gente... É igual aquele meme que você tem lá, a praia do Iraque nos anos 50, e aí a praia do Iraque depois do Saddam Hussein, sei lá. As mulheres de burca. Primeiro que é um meme, né? É estereotipado, né? Ele é racista. Não era assim antes e não ficou assim depois. E segundo, que eles esquecem de botar no meme que entre uma e outra foto você tem não sei quantos anos de intervencionismo norte-americano, guerra, 1 milhão de iraquianos mortos. E aí você cristaliza a sociedade naquele núcleo conservador. Né? No final das contas, sempre o que salva um país de um progressismo, de um hiperprogressismo, é sempre o conservadorismo. É o que salvou o Irã, é o que vai salvar outras nações que estão ainda no processo, né, de reamadurecimento. E aí eles voltam depois a progredir. Né? Você vê, o Irã hoje em dia tem... Outro dia eu mostrei as fotos, uns vídeos aqui de turismo no Irã. Você vê que é um país que já não é mais aquilo que o pessoal gosta de mostrar na televisão, né, em Hollywood. Mas o processo ele tem que ser natural, sabe? Ele tem que ser um pouco lento. Não dá para você querer meter o pezão no acelerador. E a mesma coisa acontece no Brasil. Você tem um momento onde você tem um Brasil de Vargas se industrializando, depois ele volta a se industrializar durante o regime militar, e aí você tem intervencionismo atrás de intervencionismo, revolução colorida, impeachment de 2 presidentes, o morto muito louco lá do Tancredo Neves. Porra, maluco. Porra.
E aí você quer resolver como? Com bumbum guloso? Não, pô. Vai ter que ter uma dose de conservadorismo. Consolidar a tradição, sabe? Entender o que é o Brasil, porque o Brasil está completamente perdido. O Brasil não sabe o que é. O brasileiro hoje ele não sabe o que é. Ele não sabe se encontrar no mundo, ele não sabe se entender. Ele fala, sou brasileiro. O que é ser brasileiro? Não sei. Não sei. Não sei. As pessoas não sabem o que é ser brasileiro. Na minha infância, acredito que na sua também, ser brasileiro tinha algum significado, né? A gente se entendia como um povo, né, miscigenado. A gente aprende isso na escola, inclusive. Um povo miscigenado, né? Porra, escravos africanos, indígenas locais, portugueses, italianos, porra, espanhóis, alemães, né? Imigração europeia, aquele negócio todo, japoneses, né? São Paulo aí, que não deixa mentir. E outros povos, né? Muitos libaneses, muitos sírios, muitos, né? Hoje em dia o brasileiro ele tá perdidaço, não sei. Esse papo cai no que temos de pior, não nos valores que temos de bom e que já aceitamos. Aí eu não entendi, mas daí você está adotando o progressismo e conservadorismo pela perspectiva cosmopolita imperial. Eu não trato como progressista o Partido Democrata. Sim, nem eu. Porra, Vini, aí tu tá, porra, tu não tá seguindo o canal, né? Esse papo cai no que temos de pior, não nos valores que temos de bom e que já aceitamos. Não, aí é que eu discordo de você. Vamos seguir porque isso está dando muito pano pra manga. Mas é aí que eu discordo de você. Eu acho que a dose do conservadorismo ela está exatamente na conservação do que nós temos como construção social. E não no conservadorismo de Bolsonaro, sabe qual é? Marido que bate na mulher, que trai a esposa, né? Essas coisas assim. De igreja neopentecostal, nem igreja católica também não me interessa, mas o catolicismo ele faz parte da construção social do Brasil. A antropofagia cultural, a convivência festiva, tudo que já está considerado consolidado na identidade brasileira. Conservadorismo não é falsos ídolos como Bolsonaro prega. É isso. É isso. Eu já falei, isso vai dar muito pano pra manga. Eu quero terminar a live. São 2h46 da manhã. Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. Classe trabalhadora continua fodida. Exemplo prático disso, o governo Geisel. Aí pronto, gente, é isso aí. Aí vocês tirem a sua própria conclusão, para eu não vou ficar discutindo golpe semântico, não, né? Esse é o contexto, e revendo, eu continuo afirmando meu ponto lá, tá? Era isso, o Jones estava lá listando, qual que é a linha cronológica? O Jones estava lá listando problemas que o Brasil tinha, mazelas que o povo trabalhador brasileiro sofre, tal. Dentro dessa conversa, o Rodrigo chega à conclusão, Jones, isso aí que você está falando, tem um amigo nosso, Rubão, falando tal, que isso poderia ser resolvido com esse tipo... Aí o Rodrigo ainda fala, né? Esse tipo de problema poderia ser resolvido se aquilo que o Rubão advoga fosse implementado, com a nacionalização, não sendo... Em resumo, né? Não sendo um país que fica exportando produto bruto e comprando manufatura dos outros, né? Ficando com o produto bruto aqui e produzindo as suas próprias manufaturas para atender o mercado interno, inclusive, e atender o mercado externo, exportar. Era isso. Pronto. O Jones vai dentro desse contexto e fala, isso seria bom, mas não necessariamente resolveria o problema. Né? E tá errado. Tá errado, necessariamente. Esse café que ele citou, por exemplo, necessariamente. Se a indústria não tivesse lá e tivesse aqui... O ponto para mim que é muito não necessariamente resolveria o problema. Tá bom, o que resolveria o problema, filho? Porque não tem nenhum contra-argumento. Por que não necessariamente resolveria algum problema? Resolve algum problema? Resolve. Mas vai deixar de ser explorado pelo alemão e vai ser explorado pelo brasileiro. Então a boa é ser explorado pelo alemão, é isso que você está me dizendo? Sabe? Mal ou bem, um início,
né, imediatamente o explorador brasileiro ele vai diluir esse dinheiro dentro da sociedade brasileira, dentro do Brasil. Pode ser que ele leve para um banco em Miami, também pode, como o Vini colocou aqui muito bem, né, que a classe oligárquica em certo momento chega ali e fala: eu não quero mais saber de indústria, eu vou vender esta merda, vou botar meu dinheiro em bolsa de valor e vou ficar milionário sem bater um prego. Não é bom também, né? Aí a gente é na desfinanciarização da porra do país, né? A gente não tem que financiarizar a porra do país. A gente não tem que tratar comida como peso de balança comercial, pelo amor de Deus. A gente não pode fazer isso. Não, mas com os empresários de hoje não dá. Tem que ter outra forma de organizar. Tem que ter um monte de coisa. Tem que ter um monte de coisa. Um monte de coisa que o Brasil não tá se mexendo para fazer. Porra, vocês são de partido, eu não sou. Eu até tava conversando outro dia com o Hugo para me filiar lá no partido em Portugal. De repente no Brasil também. Eu não sou de partido. Vocês têm acesso a essas discussões. Os partidos políticos estão fazendo. Outro dia eu tava discutindo isso com o Hugo, ele tava falando exatamente sobre isso. Não foi com o Hugo, não. Foi com quem? Porra, agora eu não lembro. Tava falando exatamente sobre isso. O PT, por exemplo, que é um partido enorme, o PT antigamente fazia formação de quadros. Hoje já não faz tanto. O PDT faz, os partidos estão fazendo formação de quadros. Foi com o Hugo mesmo. O Hugo estava falando lá sobre a China. A China, você junta 3 pessoas dentro de uma fábrica que são do Partido Comunista e formam um quadro. Está sendo feito. Estamos fazendo. Não está fazendo? Quem vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer, é isso? Eu tenho que resolver a porra toda. Sempre. Sempre eu. Caralho. Haveria sim uma melhora para a classe trabalhadora. Haveria sim. Seria... Claro que haveria. Claro, melhora para a classe trabalhadora. Se você constrói uma indústriazinha, você precisa. Agora... Seria panaceia, resolveria todos os problemas, todas as contradições do capitalismo, todas as mazelas que o trabalhador sofre? Não seria panaceia. Mas sim, se uma empresa de café não estivesse lá na França e estivesse aqui no Brasil, melhoraria sim para a maioria da classe trabalhadora em relação a isso. Geraria mais emprego, geraria mais renda, geraria melhor relação na balança comercial. O custo de vida, para sustentar o custo de vida padrão moderno brasileiro, seria melhor, né? O saldo na balança de divisa seria melhor e também na balança comercial seria melhor e também acabaria respingando nos trabalhadores. Enfim, é isso. Agora, minha conclusão sobre esse assunto. Eu acho que o Jones não sabe que isso seria melhor? Eu acho que não. Acho que o Jones sabe. Tudo que eu já vi sobre o Jones, ele sabe disso. É isso. É o argumento pelo argumento. Sabe por que ele sabe? Olha aqui por que ele sabe. Ó, vou mostrar para vocês aqui como é que ele sabe. Esse aqui, inclusive, eu acho que é o momento que ele fala... isso aí, né? Então, como o Tamir já me fez a gentileza de passar no vídeo dele, vocês querem ver como é que ele sabe? Tá aqui, ó. Insegurança alimentar em algum grau. É uma vergonha que Minas Gerais, um dos maiores produtores de café do Brasil, a gente esteja pagando 25, 28, 30, 35 reais. Isso aqui é o debate, a rinha entre ele e o tal do Zé Vitor, que eu acho que é um político, né? Num pacotinho de café. Infelizmente, você não apresentou nenhuma proposta, nenhuma ideia para como resolver esses problemas, como resolver o problema da degradação ambiental. Minas Gerais é campeã de desmatamento da Mata Atlântica, sobre o custo dos alimentos, sobre como o brasileiro não vai ficar vulnerável a... Ele quer que plante ou ele quer que pare de desmatar a Mata Atlântica? Porque... complica, tá, a galera vai falar, não, porra, dá pra plantar em outro lugar, não dá não, cara, não dá não, a terra é a terra é aquela que tem ali, se tem que desmatar pra plantar mais, ou para de plantar, ou para de desmatar, aí vai ter gente que vai dizer, não, porque a exploração de madeira, sim, isso aí também tem que parar com a exploração ilegal de madeira, tem que parar com... pasteurização, não é pasteurização, né? É transformar em pasto, porra, sei lá, floresta amazônica, por exemplo, isso aí é grosseria, né?
Mas precisa fazer um estudo de caso. Isso aí é ser showman. Mas tudo bem, vamos lá porque que ele sabe que a situação melhoraria. Amanhã começa a gripe aviária nos Estados Unidos, o preço do ovo triplica. A proposta que a gente tem é muito simples, é uma proposta de uma reforma agrária com planejamento, com zoneamento econômico e ecológico da terra, com o uso racional, ecológico, ecossocialista de todas as terras, para Ecossocialismo. Eu odeio do fundo do meu saco quem usa esses termos eco qualquer merda, tá? Não tô dizendo que é para transformar a Amazônia num estacionamento, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente tem um problema, a gente precisa resolver o problema, né? A gente tá aí com ontem eu mostrei lá as pedras lá, 20 quilômetros, não sei quantos quilômetros de pedra para ser removida que não resolve por causa do IBAMA. Essa semana a polícia junto com o IBAMA lá foi multar um fazendeiro, erraram qual era o fazendeiro, o maluco trabalhador, entraram na casa do maluco, o cara ficou puto lá, já devia estar virado no catiço, a mulher deve ter dormido de calça jeans, ele tava com um machado na mão, porque ele tava cortando lenha, ele se exaltou um pouco, a polícia foi e meteu 2 tiros nos peitos do maluco, né? Então é isso, IBAMA, eco, qualquer merda, eu penso logo em IBAMA, FUNAI, essas porra aí. Que a gente realmente consiga preservar o meio ambiente, para que a gente consiga produzir alimentos, para que a gente consiga industrializar a produção agrícola brasileira. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada, que a gente consiga produzir um complexo econômico e industrial da agricultura brasileira. Isso não vai vir da bancada do agro. Ora. Então agora, quando ele tá no debate contra a bancada do agro, aí interessa a industrialização, né? Então, olha só, isso aqui é uma pessoa com a moral volátil, tá? Isso é uma pessoa com a moral volátil, tá? É o argumento pelo argumento. Esse cara, ele não tem interesse em debater ideias, ele tinha oportunidade, ele estava na frente de um político. Ele podia debater ideias, ele prefere a rinha, ele prefere fazer o popstar, ele prefere fazer caras e bocas, dar sorrisinhos, né? O que ele gosta é fazer isso, tá? O trabalho dele é esse, tá? E quando ele faz isso e ao mesmo tempo ele propaga ideias que não são ideias que vão melhorar de fato, né? Porque quando ele diz que não, isso talvez não vá melhorar, eu digo que as ideias dele não vão melhorar em nada. Só estão atrapalhando, tá? Então quando eu vejo alguém, mesmo que seja um lulista, um petista, lá o que seja, falar que é um braço do imperialismo, assim como Lula, que é um braço imperial, né, que chama de braço da extrema-direita, né, porque a moda faz chamar de extrema-direita, né, é qualquer coisa que antagoniza a esquerda e a extrema-direita, qualquer coisa que antagoniza o Trump é a esquerda radical, né, então fica raso demais, gente rasa demais, qualquer coisa que, né, antagonizou o PT é a extrema-direita, né. Quando esses caras falam que ele é um tentáculo, né? Não chamo nem de braço, um tentáculo do imperialismo, é por isso, porque ele sabe das coisas, ele sabe o que falar na hora que falar. Está muito bem, está muito confortável com a dependência tecnológica, com a dependência de maquinária agrícola, com a dependência de sementes. Isso vai vir com um projeto de revolução brasileira, que é o que a gente defende para garantir soberania nacional, soberania produtiva, o fim da fome e a necessária reforma agrária no Brasil, porque esse Brasil só vai ser um país forte, com seu povo realmente vivendo bem, com dignidade, com a reforma agrária e com o socialismo. Muito obrigado a todos que eu tipo a porra. Então, né, moral volátil, a hora que o cara acha que funciona pra ele, ele faz do jeito que o outro. Agora, aqui está o exemplo, né? Aqui está o exemplo de uma resposta boa. A política de confisco, isso vai ser uma confusão muito grande. Eu acho que teria que talvez forçar o agricultor a pegar o lucro que ele tem e industrializar. Vamos pegar esse café e vamos produzir cápsula
que a gente vai passar a exportar a cápsula. Vamos produzir caps lock. Cadê os caras que escrevem com caps lock aqui no chat? Vamos produzir caps lock. Em vez de exportar café, vamos Agora vem uma pessoa que fala em soluções. Industrializar. Soja, vamos produzir óleo, vamos produzir os derivados da soja e vamos exportar. E isso sim a gente vai conseguir trazer mais dinheiro do que vendendo só commodity. É que depois vocês façam uma pesquisa para ver qual é a carga tributária sobre o processo do café solúvel no Brasil e o café solúvel na Alemanha. Aí você vai entender. Dá uma diferença, se não me engano, de 40%. Porque é que a Alemanha vai industrializar o café que o Brasil produz. Tá? Se a gente produzir aqui, o que acontece é o seguinte: por que ele é feito lá e volta para cá? Porque fica mais barato você industrializar ele lá e trazer e vender ele aqui. Se você produzir e industrializar ele aqui, o preço final de venda dele vai ficar maior por causa dos impostos que tem aqui. Olha, eu tava... Isso aí eu conversei com o Ricardo até, ou foi semana passada ou foi na anterior, com o Ricardo Amadezi. Que a gente de novo falou sobre a questão da produção, né, industrial. Eu mencionei essa questão com o Aldo e ele falou, por exemplo, o exemplo dos Embraer, dos aviões. Os aviões são todos construídos no Brasil, aí eles saem do Brasil, vão para uma ilha, sei lá, no Caribe, num paraíso fiscal desse aí, onde o cara aperta o último parafuso, aperta só, né? Porque já tá até ali com um bilhetinho, aperte aqui. O cara aperta o último parafuso, faz o registro do avião e vende de volta para o Brasil. Porque o imposto, olha que ridículo, é todo fabricado no Brasil. Aí ele voa, ele já tá voando, ele já funciona. Ele sai do Brasil, vai para uma ilha de um paraíso fiscal, você bota uma tarja nele, diz que é daqui, bota a bandeira nele, diz que é dali e vem de volta para o Brasil, para Azul, por exemplo, né? Isso é ridículo. Então, olha só, o ponto que o Aldo está trazendo aqui, eu vou continuar. Agora, em Goiás. Goiás produz de tudo. Produz café, produz milho, produz soja, produz... O que mais? Pecuária. O Helvete falou aqui, ó, cápsula é royalty de europeu. Não tem royalty não, irmão. Tu quebra essa porra. Royalty tu paga se tu quiser. Tu produz dentro do teu país, tu quebra essa porra e fala, não, eu vou produzir. Fica tranquilo. Ou tu vai fazer uma cápsula tua. Aqui na Europa, aqui na Itália, tem uma porrada de máquina de café diferente da Dolce Gusto e da... Inclusive, máquina que tu bota o café em grão, ela já moe a porra do café, eu tenho aqui em casa. Eu uso assim, que ainda é mais barato. A máquina é muito mais cara do que a máquina da Dolce Gusto e da Nespresso. A minha, acho que eu paguei pelo menos o dobro do preço de uma máquina boa da Nespresso. Só que é o seguinte, o que eu gastava de Nespresso, de cápsula de café, nem da Nespresso, da genérica, por mês dava quase 60 euros. 1 quilo de café que me dá 1 quilo de café em grão, que me dá um mês, custa 15. A máquina já se pagou há muito tempo. Entendeu? E o falou aqui, inventa uma máquina sem cápsula. Já existe. O custo do transporte do café de Goiás até o Porto de Santos é maior do que o custo do Porto de Santos até a China. Nossa. Porque você não tem logística, é tudo muito caro. Senhora. O transporte é muito caro. Você imagine que você tem que pegar esse equipamento aqui em São Paulo para fazer essa destilaria em Rondônia. Você tem que sair daqui, cruzar o Mato Grosso do Sul todo, cruzar o Mato Grosso, chegar em Rondônia. Agora vai ver as condições das rodovias. Eu vi, mas é por essa rodovia que é transportada a nossa safra. É uma coisa absurda, vergonhosa. O Brasil está entalado com 930 quilômetros de uma ferrovia que deveria sair de Sinop até o porto de Miritituba, no Rio Tapajós, no Pará, há 4 anos parada por uma decisão do Supremo. Enquanto isso, a China constrói a cada 4 anos 38 mil quilômetros de ferrovias. O que a China constrói em 4 anos é muito mais do que o que nós construímos em quase 200 anos, Rodrigo.
Nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias. A China, em 4 anos, faz 38 mil. Você hoje pega um trem em Xangai e desembarca em Milão. Você pega um trem em Pequim e desembarca em Madrid. Nós não conseguimos pegar um trem em Sinop para desembarcar uma mercadoria em Miritituba, não. A gente tem que fazer o Lula trabalhar. É isso que tem que ser feito. Como? A Sara faz um negócio legal. Cara, eu tô para escrever para vocês. Vini, pede para ela me passar teu número também, que eu gosto de conversar contigo. Você é mais acessível. Sacanagem. A Sara falou uma coisa muito importante, que ela faz, que é encher a porra do saco do governo aqui, ó. Eu quero esses documentos aqui. Ela é advogada, não é qualquer um que vai fazer isso, né? Se eu for fazer isso, tem coisas que vão ser interessantes. Mas, porra, se eu pedir um documento de direito todo redigido em direito, não vou entender porra nenhuma daquele negócio. Mas ela é advogada e ela faz isso. Ela está fazendo a parte. Isso é fazer a parte. Isso é fazer a sua parte. É você ir lá. Aqui, ó. Que é isso aqui? Eu quero informações sobre isso aqui. Como é que é o nome daquele, Vini? Como é que é o nome do site do departamento? Que eu esqueci. Eu estou a perguntar desde aquele dia. Eu faço muita coisa, gente. Eu ainda tenho a estagiária agora para resolver. Isso é importante. Participação. A participação popular é importante. Gente, eu falo isso. O comandante tem 500 mil inscritos, cara. Vocês não conseguiram dar 3 mil votos pro cara. Fala BR. Fala BR o negócio. Fala BR. O Vini escreveu aqui. Pode ir lá e perguntar qualquer coisa. Eu quero saber informações sobre esse Paranauê aqui que tá tramitando aqui no não sei o que é. Claro, tem que falar mais sobre isso, é importante. Tem que ser chato mesmo, tem que ficar nos colhões. Aqui, eu quero explicações dessa porra aqui. Que porra é essa desse dinheiro que vocês estão... Cadê? Quem aqui no grupo, quem aqui no IDM tem vibe de monitorar um deputado? Um deputado. Uma vez por semana, entrar ali na página da Câmara dos Deputados e ver ali o que o cara gastou. Fazer um relatório. Uma vez, vai gastar 1 hora da tua semana. Quem aqui tem essa vibe? Vambora. Vamos começar a agilizar. Vamos começar a criar quadros. Eu sou eu que tenho que resolver a porra toda mesmo? Vocês não fazem nada? Porra, então vambora. Então vamos começar a resolver. Vamos começar a agitar. Porque debate de 3 patetas às vezes é divertido. Mas não tá levando nada a lugar nenhum. Gosto dos caras, gosto dos programas, elogio o canal deles. Mas esse tipo de debate não tá levando nada a lugar nenhum. Vamos começar a se organizar? Para hoje? Segunda-feira? Ou vamos esperar passar o Réveillon, o Carnaval? Como é que é?